foi? Acidente, alguma coisa? Ah, pequenininho, foi? Ok, ok. Vamos lá, meu povo. Pessoal, tá tudo no online, né? Saiu o edital, aí eu quero ver a loucura, né? A gente não vai segurar a vaga, viu? Professor, eu fui pro online, tô no online. Quer voltar presencial? Edital aberto, tem vaga? Não. Ah, mas. Não. Não, não. Tá? O pessoal tá tudo migrando pro online. Esse online aí, vamos acabar com esse online, pra acabar com esse cabaré. Oi? Não, meu amor, vai dar um jeito pra vocês. Que tem, né? Pessoal que é do curso aqui, não, quero online, quer ficar em casa, né? Coçando, não falar não que tá gravando, né? Fala, sabe, desenrolado, aí Sabine. 15 meninos, 4 bar, 3 loteria, tem tudo aí, tá vindo aí. Esse aí só para quando tiver com a pistola na cintura. Esse que conhece a polícia diretamente, bebia lá e fala, rapaz, a polícia não trabalha, eu quero é ficar igual que esses cabas. Que eu só pra bebida se tá a polícia. Vamos lá. Pessoal, aula 8 já, olha aí, aula 8, viu? Olha aí, lá vem aí, ó, a caneca. Eita, caneca de Jorge que eu dou valor. Caneca de Jorge. Vamos lá, pessoal, ó. Aula 8, vamos começar, não perder tempo. Muita coisa interessante falar hoje. Pessoal, nós estamos falando ainda, passo a passo, dos direitos e garantias fundamentais. Passo a passo, porque nós não temos edital aberto. O edital abrir, aí o bicho vai pegar. Eu espero que venha o edital um pouquinho mais tarde, lá para o final de outubro. Não vai ser isso, vai sair antes. E aí, saindo antes, a gente já começa os fins de semana resolvendo questões e a gente não volta a matéria, tá? Mesmo os que entraram depois, eu tô entrando agora. Sim, você tá entrando agora, depois de tal. Então se adapta à pegada de louco que vai ser. E vocês que estão aí no pré-edital, não deixa a matéria acumular de forma alguma. Coloquei lá, vocês parecem que não parece que é besteira, né? Mas tá tudo organizadinho aí. Procura o curso que faz para vocês, né? De organizar as aulas, as sequências, mandar playlist, é uma alisada, um lereado com vocês, com as meninas. Aí os homens estão no meio, não posso, né, diferenciar. Então, procura um que faz com você. Então, tá bem direitinho lá. Ah, não tenho tempo. Aí o problema já não é meu. Ah, não, não vou falar isso com o pessoal, né? Mas arruma um tempinho, tá? Ah, mas não é brigar comigo, é brigar com você mesmo. Você tem que arrumar um tempo porque tem que estudar. Tá lá as aulas, tá lá. Aula de Falcão que só a peste. Aquele badulejado dele lá. Tá lá. Então tá tudo organizado. Eu tô devendo a aula do delegado e de Ateneia, tá? Eu vou ver se eu pego esse final de semana, que não parece não, mas eu trabalho na Polícia Civil e trabalha, tá? Então, ontem, 4 da manhã, estava em operação com o Ministério Público. Então é loucura. Aí, homicídio, essas coisas. Mas assim que eu tiver tempo, eu mando para vocês, tá bom? Estamos falando, pessoal, do tema de segurança jurídica. Eita! Lembra que nós achamos o quê? Vida, liberdade, igualdade e propriedade. Aí começamos segurança. Não é segurança pública. Direitos individuais e segurança jurídica. Começamos na aula passada, né, segurança jurídica, coloquei material para vocês, né, coloquei questões sobrando, espero que vocês tenham feito as questões. Professor, eu não fiz nem as questões que estão sobrando, está morto. Porque se não está nem conferindo as questões que estão sobrando no material, imagine ver as aulas anteriores e revisar. Aí está morto mesmo, tá bom? O curso está passando e você está ali, ó, né, voando. Não voa não. Lê o material, lê antes. Eu quero colocar aqui, pessoal, futuramente, não faz com o Jorge aí, né, Jorge? Mas vai ser uma mesa grande aqui nessa outra sala, para que se você chegar cedo, você comece a revisar, vai ali para a sala. Vamos ter uma biblioteca. O primeiro livro da biblioteca está aqui, ó. Comprei ontem, tá? Vademecozinho, vamos marcar tudo que a gente for ver aqui de súmula vinculante, de qualquer coisa, a gente vai marcando aqui para vocês terem acesso. Pode pedir a Jorge o material se quiser para estudar lá, viu?
Eu vou comprar, não vou tentar comprar, não, tudo uma vez, que não vou quebrar, né? Tem que vender o carro lá de casa. Mas sempre vou comprando, quando eu pagar um, eu já compro outro de processo penal, compro outro de penal, vai ficar aqui nossa bibliotecazinha para vocês, tá bom? A mesazinha, tudo direitinho, um café, olha aí as coisas. A gente bota para fora. A gente vai fazer aí alguma coisa, tá? Professor, mas Jorge não, Jorge se pintar dinheiro, ele esquece todo mundo. A gente vai dar um jeito aí, tá bom? Segurança jurídica, aí vimos tudo isso, tá? Como tá para vocês, qualquer dúvida, manda para mim as questões. Agora, pancada agora. Vamos falar da inafastabilidade. FGV adora. Inafastabilidade. Começamos com ela. Do Poder Judiciário. Ah, meu filho, quem for fazer FGV aí, quem for fazer tribunal, meu Deus. Já é domingo? Deus abençoe vocês. Carolzinha passou também, já saiu a chamada também do MP, MPU, foi MPU também. Ô, bichinho danado. Passa concurso demais. Pessoal, olha aí, me permitam, eu falei com vocês na aula passada, eu falei, pessoal, na próxima aula eu vou falar uma coisa interessante. Preste atenção no seguinte, pessoal, ó. A aula passada, o nosso último conteúdo foi direito de petição, direito de quê? Certidão. De peticionar a quem, pessoal? Aos órgãos públicos. Primeira questãozinha aí de matéria de vocês. Resolvam sozinho? Questão inédita, que eu nunca fiz com vocês. Resolvam aí, se for fazer alguma coisa, assim, pessoal, eu vou chutar. Chutaria em qual? Leia a primeira questão, CESP, de tribunal. Você colocaria o quê e por quê? Porque aqui a gente tem que marcar e justificar. Porque aqui é o momento de aprender, de decorar. Depois a gente decora e marca e se foda assim, né? Mas agora não. E aí, marcaria o quê? De petição. Como assim, professor? Ele colocou aqui na questão, ó. É expressamente assegurado pela CF 88, no que se refere à atividade de relacionamento institucional e governamental. O que você pode fazer diretamente a um órgão público? Letra A, direito líquido e certo. Bem vago isso aí. Letra B, direito adquirido. Direito o quê? De petição. Que você vai fazer o quê? Pedir. Quando você pede diretamente a uma pessoa, a um órgão público, é qualquer pessoa. É um remédio o quê? Administrativo. Por que ele é interessante? Porque independe de quê? De advogado e é o quê? Gratuito. Ou seja, independe do pagamento de taxas. Quando eu falo direito de ação, não é a mesma coisa. Direito de ação eu chamo de quê? Capacidade do quê? Postulatório. O que é isso, hein? É o direito que você tem, o poder, dever de postular em juízo. Eu vou fazer é que a gente fala assim, né? Quando a gente é advogado, eu vou fazer uma petição. A gente acha que petição é só quem é advogado, petição é o quê? Qualquer pessoa. Direito de ação, você está vendo isso até no direito civil, a capacidade de ingressar em juízo,
a capacidade de levar ao juiz não é qualquer pessoa. Tem que ser o quê, pessoal? Um advogado. Tem que ter o quê, professor? Capacidade postulatória. Então aqui tem que ser o quê? Pode vir a palavra, ó. Advogado. Ou defesa o quê? Técnica. Vamos falar sobre isso na súmula vinculante número 5, tá? Na próxima aula. Tem a súmula que fala que não é preciso haver o quê? A defesa técnica no processo administrativo disciplinar. Não é o quê? Obrigatório. Tem que haver a ampla defesa e o contraditório. A gente vai falar sobre isso lá na frente, tá? Então, pessoal, onde eu quero chegar? Direito de ação tem a ver com o quê? Com o poder o quê? Judiciário. Direito de petição não tem nada a ver com o poder judiciário, é diretamente ao órgão público. Para que serve? Aula passada, defesa de direitos e contra ilegalidade ou abuso de poder. Pronto. Qualquer pessoa não paga taxa. Direito de ação, aqui, meu filho, é o advogado. Vamos ver que mesmo... Tem exceção, professor? Tem. Como assim? Para ingressar em juízo, qual é a regra? Tem que ter o quê? Capacidade postulatória. Tem exceção? Qual é a exceção? Que cai demais. Que independe de capacidade postulatória para entrar em juízo. Para fazer qual ação, pessoal? Habeas corpus. Então coloca aqui uma setinha, ó. Qual é a exceção? Que não precisa, que independe de capacidade postulatória. Em outros termos, que independe de advogado. Cai demais em concurso. Habeas corpus. Não precisa de quê? De advogado. Qualquer pessoa pode impetrar, qualquer pessoa pode ingressar em juízo? Pode. Somente aonde, pessoal? O habeas corpus. Tá? Que é um remédio não administrativo, mas condicional. Então, qual é a exceção? Bota assim, ó. Exceção. Respondeu a questão de promotor de justiça. Recente. Tinha lá 1, 2, 3, 4, 5. Eu não trouxe para a gente porque as outras que tá, a gente não viu ainda. De 1 a 5. Mas não tinha lá. O habeas corpus independe de capacidade postulatória. Certo ou errado? Certíssimo. Que não depende de quê? De advogado. Mas qual é a regra? Entrar em juízo, na justiça, tem que haver o quê? Tem que ter o quê? Tem que ser advogado. Tá bom? Ele que sabe fazer o endereçamento dos fatos, da causa de pedir e os pedidos. É ele que, teoricamente... Hoje, quem é que faz isso aí? Chat, GBT, os estagiários, né? Na minha época, meu amigo, não tinha como... Hoje, você entra no Sage, você tem acesso a todas as petições que você quiser. Aí você faz o quê? Olha que isso aqui é... Na minha época, meu filho, não tinha Sage, não. Na minha época, protocolava a petição, é lá no fórum. Deixava lá no fórum a petição, acaba carimbava, aí você levava a outra para casa. Sou dessa época, advogado. Tu pegou essa época não, né, Rony? Pois é, na minha época eu tinha que botar os fatos em ordem cronológica e se fosse uma contestação tinha que bater em qualquer ponto, senão acontecia. O que é que a gente chama aí quando você não rebate as outras partes que falam? Que você é o quê? Não é revia, é fatos o quê? Incontroverso. Tá? Se você não debater ali, não contraditar direito civil, é como se fosse verdade agora, verdade formal. Enfim, pessoal, duas regras que a gente extrai. Você vê que a leitura é fraca, mas você tem que ler e saber o que está falando. Quando ele fala assim, ó, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça de direito. Em outros termos, vocês já viram com o doutor Falcão, né? O que Falcão disse? Que somente quem decide algo aqui é quem? O poder o quê? Judiciário. Nossa jurisdição é o quê? Una ou dupla? Una. Somente quem faz coisa julgada formal e material. O que é material? A matéria se decide aqui e não vai para nenhum canto. É o poder judiciário. Essa regra não tem exceção. Mas tem outra regra que tem exceção. E a IGV está cobrando isso. Tá? A gente vai começar a responder aqui. Vamos lá. Então, duas regras, uma sem exceção e outra com exceção. Quais são as regras que saem dessa ideia? Regras. Vamos colocar assim, para você não esquecer nunca. Ó, primeira regra. Somente ou
Poder Judiciário faz coisa julgada formal e o que, pessoal? Material. Onde eu quero chegar? Aqui, ó. Porque vocês vão ver com o Falcão que é muito comum haver coisa julgada formal aonde? No processo administrativo. Pense comigo o seguinte, professor, eu fui expulso pela Controladoria Geral de Disciplina. Fui expulso. Recorri, perdi. Cabe recurso? Cabe mais não. E aí, fez o quê? Coisa julgada o quê, pessoal? Quando não cabe mais recurso? Formal. Professor, eu levei uma multa de trânsito. E a multa foi suspensão da minha habilitação. Professor, eu recorri na via administrativa. Perdi. Fiz a defesa prévia, perdi. Fiz o recurso à Jari, perdi. Fiz o recurso ao CETRAN, perdi. Recorro para quem? Já era. Aí, professor, acabou minha vida? Não. Por quê? Porque somente o administrativo somente faz o quê? O julgado o quê? Formal. Não faz material. Como é que eu decorei? Como é que eu decoro? É que a matéria pode ser revista quem? Pelo poder o quê? Judiciário. Então, mesmo que você... Hoje lá em casa deu um pipoco na casa da minha vizinha lá, que é minha sogra, minha vizinha. Deu um pipoco lá, a Enel foi lá trocar lá as coisas lá a caixa. A Enel foi na casa do meu pai e falou que tinha um gato lá. Né? Aí meu pai, não pode ter gato aí porque é energia solar. Não, tem um gato aqui, tal. O senhor quer assinar aqui? Aí meu pai, né? Falou, não assino nada sem meu filho, que é advogado. Não, seu filho não é advogado, não. Seu filho é policial agora, mas... Não assino sem meu filho. Aí não assinou, não. Veio uma multa, R$4.000. 20 mil reais a multa. Né? Dizem que o gato lá. E aí a gente não recorreu na via administrativa. O professor perdeu o recurso. Não cabe mais recurso. Chama-se o quê? Recurso intempestivo. Você não cabe mais recurso. E acabou sua vida? Não. Você pode fazer o quê? Ir para o poder judiciário. Minha mulher entrou com a ação, repetição do que cobraram e ainda R$8.000 de indenização. Foi para meu pai, não foi para minha mulher. Minha mulher deu só um trocado. Né? Mas para papai achou bom. Por que isso? Porque somente o poder judiciário faz coisa julgada. Tá? Material. Dito isso, essa regra, isso quer dizer o quê? Que a jurisdição, a jurisdição é una. O sistema é inglês ou francês? É igual o Bulldog. Nosso Bulldog é o quê? Nosso Bulldog aqui? Inglês. Nosso Bulldog é o quê? Bota Bulldog não, bota sistema. O sistema é o quê, professor? Inglês. Não é o que eu chamo contencioso administrativo, é o sistema francês. Nosso sistema é o inglês. Tá bom? B. Essa aqui tem exceção. Qual é a segunda regra? Essa regra aqui tem exceção. Que não é necessário ingressar na via administrativa como condição de ação na via o quê? Judicial. Foda-se, administrativa. Não quer nem conversa. Vou entrar na via judicial. Beleza. Só que essa regra tem o quê? Essa regra tem exceção. Vem cá. Vamos lá, vamos anotar aqui, ó. Não é necessário ingresso ou questionar na via administrativa como condição de acesso na via judicial. Essa é uma regra. Mas aqui, pessoal, tem exceção. São raríssimas as exceções, são raríssimas. Estudamos aqui a desapropriação. A desapropriação, necessidade, dado de pouco interesse social, pagamento justo e prévio em dinheiro, vimos tudo isso na aula passada, é um ato administrativo. E como tal, eu posso falar, não quero nem conversa com vocês.
vou para a via judicial. Beleza, perfeitamente. Isso é regra para tudo, pessoal. Tem exceções. Agora a pergunta é que eu vi uma questão de FGV. E isso a gente vai procurando questão de FGV, CESP, estudar o CP, porque a gente tenta adivinhar a prova que vai vir. E eu estou com uma expectativa boa de direito penal, processo penal, a gente adivinhar todas as questões. Estou com uma expectativa boa, estou respondendo tudo que pode vir. E eu vi uma questão boa. CESP e FGV. Pega seu material na primeira página aí. Claro que já está com gabarito, né? Mas vamos lá. Tá aí, ó. Na página 1, CESP 2017, caiu assim, ó, técnico judiciário, tá? Não existe na Constituição hipótese expressa que determine o necessário esgotamento da via administrativa para recorrer ao poder judiciário, devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e à determinação que a lei não excluirá a apreciação pelo Poder Judiciário de lesão de direito. Pessoal, se tem na Constituição, o que vocês acham? Tem. Eu vi essa questão, eita porra, essa questão aqui, e a parte constitucional que eu dou é sempre a mesma, né? Sempre a mesma. E aí eu fico, rapaz, essa parte aqui eu não lembro de ter visto. E aí eu fui responder a questão de, rapaz, realmente eu acho que está errado. Quando eu fui olhar, tem disposição expressa na Constituição, e isso se cobrado em FGV. Olha aí o artigo 217. Olha aí, ó. Vai falar do desporto lá a parte de ordem social. 217 vai falar o seguinte, ó. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, com o direito de cada um observado. Olha aí, ó. Parágrafo primeiro. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça o quê? Desportiva. Olha aí, cara, qual é a regra? Eu não preciso entrar na via administrativa para entrar na via judicial. Qual é a exceção? A primeira, justiça o quê? Desportiva. Não é nem que eu preciso ingressar. Eu só posso entrar na via judicial quando haver o quê? O esgotamento da via administrativa. Caraca, isso é sem cobrado em prova da FGV. Vamos já responder. Então, vamos colocar essa primeira exceção. Certeza. Que a FGV também cobra. Justiça desportiva. Jorge, depois pega um azulzinho. Não é para eu tomar para ir para casa não, viu? Tá? Hoje agora é... Não, vocês tomam aí, tá da lá. Na minha época era Cialis, né? Tem cabo que toma para treinar essa porra, né? Diz que dá uma pulsação, né? Ô negócio fuleiragem. Justiça desportiva. Pessoal, é necessário esgotamento. Necessário o seu esgotamento, tá bom? Então, ó, é a primeira exceção. Já pensou? Bruno Henrique. Bruno Henrique foi suspenso pelo SJD, né? Justiça desportiva, né? Eu posso entrar na via judicial? Não, tem que tentar recorrer, já recorreu, teve efeito suspensivo, né? Tal. Mas, assim, eu não posso entrar, vou questionar um cartão amarelo. Já pensou? Então, assim, nesse caso, a Constituição foi muito bem, tá? O que é que mais cai? Não é nem esse. Esse aqui é porque é estranho para nós. Tem uma ação constitucional, que a gente vai estudar já, nos remédios, que é gratuito, mas que depende de advogado, porque é uma ação judicial. É o habeas data. Quando é que você pede o habeas data? Quando o direito líquido e certo seu foi violado. Qual o direito líquido e certo? As suas informações pessoais. Seja para ter acesso, seja para, como chama? A palavrazinha? Retificar. Eu quero falar ratificar. Ratificar é o quê? É confirmar. É retificar. Se for negado, aí você entra com o quê? Com habeas data. Olha a palavra. Se for o quê? Negado. Então você tem que pedir. Somente com a negativa, você entra com o quê? Com habeas data. Vamos colocar habeas data? É uma exceção? Sim. Como é que você vai entrar? Para ter acesso às informações, pedir ao juiz, se você sequer pediu na via administrativa. Tá bom? Habeas data. A gente vai ver lá na frente, lá na parte de STF, que é reclamação constitucional. Descumprimento de súmula vinculante. Isso também cai para nós quando é FGV, tá? Você só vai entrar quando tentar resolver na via administrativa. Tá aqui, ó, reclamação ao STF de súmula vinculante.
Bota essa palavra aqui, ó, reclamação constitucional. Professor, não sei o que é isso, não. Vocês vão estudar aqui, já viram com o doutor Bruno Veras a questão do acesso aos autos do inquérito policial? Súmula vinculada número o quê? Número? Não, um pouquinho a mais. 14. Súmula vinculada número 14, né? Se o advogado for negado o acesso, ele pode fazer o quê? Uma reclamação ao STF. Primeiro tem que ver na via administrativa. Tá bom? E por último, e agora isso é novo, né, pessoal? Só algumas questões cobrem e já cobrou na OAB. As ações o quê? Previdenciárias. Aqui é novidade, tá? Antigamente não era assim. Eu vou explicar. Então hoje, ó, você vai ter aqui, ó, as ações previdenciárias. Muita gente que já trabalhou nessa área sabe como é. Você sabe que o INSS vai negar o pedido. O que é que você faz? Já entra na via judicial. Principalmente naquele caso que o cara morreu e não tinha um contrato de união estável, né? Aí o que ele fazia? Já entrava com a ação de reconhecimento de união estável para fins de direito previdenciário. Entrava na justiça. A justiça reconhecia. Aí ele fazia o que depois? Entrava no INSS. Não pode mais. Tem que fazer o que você hoje? Pedir aonde? No órgão administrativo, seja qual for. Regime próprio, regime geral. Então, se eu quero entrar com o benefício, eu tenho que pedir aonde? INSS é uma espécie de quê, pessoal? Já estudaram com o Falcão aqui. É uma espécie de quê? Autarquia federal. Tá? Então, entra na autarquia federal. E aí, foi negado. Aí vai ser onde? Justiça o quê? Federal. Se você entrar hoje pedindo o benefício previdenciário na Justiça Federal, vai fazer o que o juiz? Vai parar o processo, vai parar por 30 dias na via administrativa. Tá bom? É assim que funciona, beleza? Show? Então, você tem regras e exceções. Façam aí mais 2 questõezinhas, mais 3, tá? Enquanto eu apago aqui, quem quiser tirar uma fotinha, vamos para a próxima. Pessoal, deixa eu só esticar aqui um pouquinho. Daqui decorre uma outra regra, bem ligeirinho. Daqui decorre uma outra regra chamada o quê? Ó? Princípio do juiz, tá no material de vocês. Juiz natural. O que significa isso, hein, pessoal? Que também tem o princípio do quê? Do promotor natural. O que significa isso? É que só pode ser julgado e processado e julgado pelo que? Uma autoridade competente. Ou seja, não pode haver o quê, pessoal? Juiz de exceção. Vamos anotar isso? Que, ó, cai demais. Quando a banca FGV vai colocar lá, ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ou pode colocar, quem vai ver aí, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Eu vou explicar o que é isso. E aí, o princípio é esse, meu amigo, juiz o quê? Natural. É um juiz que fez concurso. É um juiz que passou pelas 5, 6 fases. É um juiz que foi o quê que a gente chama? Vestiu a toga. Foi o quê? Togado. Togado. Pessoal, vestir o distintivo, eu estou togado. Não, você está com uma pistola e tudo mais, mas não é um juiz togado, não é um vitalício. Você vai ser muito mais feliz, né? Da armada, em todo canto, né? E tal. Aquela carteirada. É a vermelhinha? Não, vai ser uma preta, né? Massa. Consignado. Acabei de fazer outro, né? Faz parte. Bom demais. Vamos lá, pessoal. Vamos aprender o que significa isso aqui, ó. Ninguém será processado, vai ver na próxima aula isso aqui, nem sentenciado, senão, eita, caralho, isso que é a parede, Jorge, senão por autoridade competente. E a gente vai ver agora, né? Não haverá. Vou explicar isso. Juízo ou tribunal de exceção. O que seria um tribunal de exceção, pessoal? É chamar julgadores para um caso especial.
Ah, fulano de tal matou fulano de tal. Vamos criar aqui um. Ei, eu quero chamar aquele juiz lá. Que é juiz lá do Rio Grande do Sul. Diz que o bicho é arrochado. Não pode, pessoal. Chama-se regras de competência, tá bom? Então, Leandro, armário 3 vezes, matou uma pessoa. E. Ah, Alan, você tá aqui, mas não fala Leandro, não, que ela matou uma pessoa. Alan, tu vai cair em qual vara? Na vara de onde? Na primeira vara criminal. Porque se ele matou uma pessoa, crime doloso contra a vida, qual é a vara do júri? A primeira vara criminal. Qual é o juiz lá? Não sei, se é juiz ou juiz. Mas ele vai cair na vara do juiz que está lá, que fez concurso. Entendeu? Então, lá ele, né? Mas essas regras de competência são previamente determinadas. Ah, Sérgio Moro julgou Lula. Lula, pelo caso lá na época, caiu lá na vara de Moro, né? Que era da vara lá de Curitiba. Então não foi chamar Sérgio Moro para julgar Lula na época, tá? As regras de competência. Tá bom? É assim que funciona. Toda vida que eu crio, chamo jogadores novos para julgar um fato especial, isso é um tribunal de exceção. Não pode no Brasil. Já houve vários na história? Houve. Qual é o principal tribunal de exceção que já houve? Chamaram vários julgadores, várias pessoas para julgar. Segunda Guerra Mundial, né? Tribunal de Nuremberg. Não, aqui não. Nuremberg, né? Se você olhar depois, rapaz, eu vi, até hoje eu vi até no Instagram, como é que foi a maioria das três era o quê? Enforcamento, né? Dos generais, né? Dos generais. E eu vi pela primeira vez um que foi filmado, né? Tá na internet, eu vi no Instagram. O cara que, o carrasco, né? Bota a mão no olho e na boca dele e solta ele, né? Assim, bem pertinho, aí solta ele, morre, né? Por enforcamento. E bota a mão como para as pessoas que não, né, para não saltar os olhos e sair a língua, essas coisas, não ficar aquela imagem feia, né? Como se aquilo dali fosse uma imagem bonita, né? Mas são os caras que, né, participaram do Holocausto e tudo mais. Foram todos julgados, né, por um tribunal de exceção. Foram criados por vários países para julgar os generais lá, os, né, generais do nazismo, né, nazistas. Foram. Então, assim, já houve na história? Já. Tem. Agora, mim não vê quando assisti um filme desse. Eu passei uns 3 dias sem dormir. Minha tia psicopata botou eu pra assistir esse filme, eu novinho, né? Na época legendado, com fita, né? Botava assim a fita e assistia esse filme lá. Tá? Foi dessa época. Tá? E agora eu vi como é que foi a morte de uns. Está na internet, né? Então foi um tribunal. Não pode haver no Brasil, de forma alguma. Tá bom? Criar um tribunal para julgar. Não, os tribunais, as pessoas. Então esses dois se remetem ao mesmo princípio. Juiz o quê? Natural. A mesma regra. Promotor. Vou chamar aqui um promotor bom. Promotor lá do Rio Grande do Sul. Não existe isso. O promotor está aqui, está trabalhando aqui. Tá bom? Trabalhei com promotores nessa operação. Né? Ele falou, vamos lá, eu gosto da polícia, viu? Desenrola lá. Não pegou num papel, numa caneta. E a gente lá. Aí eu falei, doutor, tá do sério? Tá, desse jeito aí, desse jeito. E ele foi com a gente no carro? Não, foi na viatura dele, né? Tem um ator e tem um motorista dele. A gente foi de quê? Não, nós fomos na viatura mesmo, porque o nosso motorista é um policial mesmo, né? Ele foi acompanhando a gente na operação, lá em Caririaçu. Show? Questõezinhas, vamos lá, resolvam aí. Vou apagar essa primeira parte aqui.
Tudo tranquilo aí? Até agora? Vamos lá responder questões. Tem mais uma difícil aí? Alguma? A sexta? Vamos lá. Pessoal, ó, segunda questão é FGV, né? A gente tem que adivinhar essas questões. Aqui foi para FunSaúde, Ceará. FunSaúde é o que, pessoal? É uma autarquia? É o que é? Vocês já viram? É uma fundação. Não, FunSaúde é uma fundação, é verdade, né? Tá aí, FunSaúde. Mas é fundação pública, fundação salviana, né? Vocês estão estudando tudo aí, né, de administração pública? Claro que isso aqui não vai cair, mas é bom você saber as principais, né? O Banco Central é uma espécie de quê, pessoal? Autarquia, né? É bom saber o Banco do Brasil, né? Já caiu na Polícia Federal, né? Quem investiga crimes contra a empresa pública de Correios e Tele... Aí todo mundo, rapaz, não sei. A empresa pública. Se é empresa pública, e se for contra a empresa pública, é quem investiga? Polícia o quê? Federal. Se fosse Banco do Brasil, aí seria quem? Polícia Civil, né? A estadual. Tá bom? É bom saber essas regras. Eu estou estudando essa parte, vamos avançando aí, tá? Ele falou da Amaju, não foi? Eu trabalhei no Demutran aqui muito tempo, eu queria transformar o Demutran, que é um órgão, em uma autarquia, né? Fiz um projeto de lei. Assim como eu fiz também do Planos de Carros e Carreira do Demutran, passou, né? Eu fiz, eu e na época o diretor, que voltou a ser secretário, que é o Cláudio Luiz, né? Eu fiz com ele. E eu fiz também da AMC. Aí seria aqui seria AMTT, o nome do Demutran. Só que qual é a parte boa de você já está com o Falcão? De ser uma autarquia. Licitação própria, concurso próprio, receita própria, os advogados próprios. Quando o prefeito e os vereadores souberam que o dinheiro da arrecadação do Demutran ia ficar com a própria Demutran, ninguém aceitou, que era dinheiro de sua peste, tá? Funtran, é o dinheiro no fundo, né? Aí, não, perdeu o dinheiro do Demutran. Oxe, perdeu o dinheiro do Demutran, não é de vocês não, o dinheiro. O dinheiro é pelo CTB, é para usar no trânsito, a gente vai... Aí, pega o projeto e ó, rasgado. O senhor é bom, né, para fazer tudo isso? É não, quem seria o procurador? Eu, do Demutran. Eu e as pessoas que estavam lá, né, que eram formadas na área, né, poderia ser uma função, né, mas aí todos já saíram, todos estão na Polícia Civil, né. O Jefferson que fez comigo está na Polícia Civil hoje. Vamos lá, segunda questão. Maria, consagrada esportista, foi eliminada de uma competição regional em razão do juízo de valor realizado pelo árbitro, que se mostrava francamente contrário às regras da respectiva modalidade esportiva. Frustrada com a injustiça da decisão, concluiu que deveriam impugná-la. Para tanto, procurou um advogado que orientou corretamente, no sentido de que a decisão do árbitro, letra A, somente pode ser impugnada perante o Poder Judiciário, o que decorria do princípio da inafastabilidade do Poder de Jurisdição. Se você não ficar, se for assim, rapaz, eu nunca vi isso, você marcaria o quê? Letra A. Tenho certeza que você marcaria letra A. Mas lembra, a própria Constituição traz o quê? A exceção. Tem que haver o quê? O esgotamento para assim entrar na via judicial. Letra B. Somente pode ser impugnada pelo Poder Judiciário após o esgotamento das instâncias da justiça o quê? Esportiva. Esse é o gabarito. Tem que lembrar disso. E a GV está cobrando, tá? Tá bom? Fiquem atentos com relação a isso. Letra C. Pode ser impugnada a juízo de Maria perante o Poder Judiciário ou Justiça Esportiva. O Poder Judiciário depende do esgotamento, né? Letra D. Somente pode ser impugnada perante a Justiça Esportiva. Não perante o Poder Judiciário, nunca pode acontecer isso. Toda e qualquer lesão pode ser levada a quem? Ao Poder Judiciário. Então, professor, qual é a diferença aqui? Que se for Justiça Esportiva, tem que esgotar todos os recursos na via o quê? Administrativa. É isso. Não pode ser impugnado em razão da autonomia. Não, pelo amor de Deus, né? Isso aqui não. Terceira questão, isso aqui foi para oficial da PM, tá? E aí, cara, caiu sobre isso. Eu acho que todo mundo acertou, né? Porque aqui ele pediu para marcar aqui a correta. Vamos lá. Princípio de acesso à justiça, né? Inafastabilidade do Poder Judiciário. O inciso 35 da CEF colocou assim, ó, letra A. Garante aos brasileiros natos a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário e à Justiça. Esse princípio é que a qualquer pessoa. Eu não posso falar que é os brasileiros natos. Pelo amor de Deus.
Qualquer pessoa, hoje estou falando de direitos o quê? Individuais. Qual a regra? Qualquer pessoa. A limitação das pessoas só vai ocorrer aonde? Em qual direito? A nacionalidade, que vai ser para o povo brasileiro. E vai ficar mais restrita aonde? Em direitos políticos. Que tem que ser brasileiro, que possui o quê? O alistamento. Então, aqui, direitos individuais, qual a regra? É para everybody. Todo mundo, se você não speak English. B. A responsabilidade do Estado é garantir esse direito apenas aos cidadãos brasileiros. Não, qualquer pessoa. Letra C. O princípio constitucional de acesso à justiça é também denominado de direito de ação ou inafastabilidade de jurisdição. É ou não é? É isso. Direito de quê? De ação, que tem a ver com o quê? Inafastabilidade. Não é direito de petição. Direito de petição é um remédio administrativo, qualquer pessoa pode entrar. É navio o quê? Administrativo. O princípio de acesso à justiça é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Ainda que possa existir democracia sem que haja acesso à justiça para todos, como é que vai haver democracia sem acesso à justiça? Letra E. Através desse princípio é permitido que, em caso de violação do direito próprio, se possa adotar medidas para resolver o impasse através do que denomina justiça com as próprias mãos. Não, pessoal. Professor, onde é que eu aprendo a letra D, a letra D e a letra E? Onde é que está? Isso é a leitura de vida. Você fala que a letra D, fala que existe democracia sem acesso à justiça, não existe democracia, pelo amor de Deus, tá? Então, letra D, letra E, tem que ler, interpretar e falar que isso é um absurdo, tá bom? Então, letra C. Próxima questão foi da Federal lá de Mato Grosso, oficial de bombeiro militar, tá? Ele quer a incorreta, a respeito também desse princípio. Vamos lá. A CF 88 consagra o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ou jurisdição, mesma coisa, do Poder Judiciário, a qual assegura proteção judiciária contra lesão ou ameaça de direitos, inclusive em face de quê? Do poder público. Quando ele fala isso, é quem? A própria administração pública pode cometer o quê? Um ato ilegal. E como tal, vou fazer o quê? Eu vou no Poder Judiciário perfeitamente. O Demutran notificou meu carro. Lá em a AMC notificou. Eu nunca fui para Fortaleza. É um ato o quê? Ilegal. Pelo amor de Deus. Então, eu vou fazer o quê? Vou brigar na via judicial, perfeitamente. B. O controle jurisdicional de ato da administração pública caracteriza-se como controle externo. Grifa aí, pessoal. Controle externo. Por que controle externo? Porque quando um poder fiscaliza o outro, chama o quê? Controle externo. Se for um poder fiscalizando o próprio, controle o quê? Interno. Quem faz o controle externo do Poder Executivo? Quem é? Poder o quê? Legislativo. Tá? A gente vai ver isso aqui lá na frente, tá bom? E aí, exercido mediante prévia provocação por juiz dotados de independência funcional. Show. O controle jurisdicional da administração, do ordenamento jurídico pátrio, organiza-se no sistema de jurisdição dupla. Não, meu filho. Aqui é o quê? Una. Só um bate o martelo. Só o quem? O capa preta. Tá bom? Quem é o capa preta, pessoal? O juiz. Né? Não é o Batman. Nem. Como é aquele daquele. Achei a novela lá. O meu bem amado. Aquele Cadeirudo. Eu sou da época do Cadeirudo, velho, na novela. Porra. Cadeirudo é foda, viu? Antigo. Não é o Cadeirudo. Nem o Zorro. Tá? Letra C tá aí a incorreta, né? Letra D, então marca a letra C. Letra D, uma das características decorrentes do princípio da proteção judiciária situa-se na regra de não exigência de esgotamento da via administrativa para que se possa ingressar no juízo. Ela não é a regra. É. Qual é a exceção? Justiça esportiva. Letra E, o respaldo constitucional conferido ao controle jurisdicional mais amplo sobre a atividade da administração não implica a substituição do administrador pelo juiz, encontrando limites, sob pena de afronta do quê? Separação dos poderes. Isso é um ex com Falcão, já viram. Pessoal, se o ato é discricionário, o que significa isso? Conveniência e oportunidade. Ele pode ser revisto pelo Poder Judiciário? Não, eu vou ligar aqui um mérito. Pode? De jeito nenhum. Só a própria administração pública pode fazer o quê? É revogar ou é anular nesse caso? Revogar. Se for Poder Judiciário, vai fazer o quê? Anular. Se for o quê? A palavra? Ilegal. Então, o controle do Poder Judiciário, ele é o quê, pessoal? Limitado.
dos atos de administração pública. Eu vi, né, que eu trabalhava no Demutran, eu ia ocupando o cargo do CETRAN. CETRAN era para trabalhar em Fortaleza, julgando recursos de segunda instância. Olha aí. Aí depois eu fui derrubado, né? Política, né? Foi o filho do prefeito que foi para lá ser indicado, né? Sabia nada de trânsito, mas foi indicado, né? Foda-se. Eu não sou filho do prefeito, sou filho de quem? De ninguém, né? Meu papai não era, né? Meu papai, não vou falar papai não agora. Então, eu não tinha como. Aí eu caí, mas eu sabia o seguinte, professor, e aí, é ruim julgar recurso em segunda instância? É não, cara. Porque o meu poder como julgador é como se fosse o quê? Não vou questionar mérito. Ah, eu levei uma multa, por favor, eu estou pagando pensão alimentícia, eu estou fazendo isso. Não existe isso. É só se for o que o ato? Ilegal. Ah, mas não tem condição. Cara, eu não posso julgar, entendeu? Ia ser ruim, né? Claro, se eu conhecer essa pessoa, né? Aí era outra coisa, né? Não, mas, se eu não, mas era assim, eu todo filmado, né? Isso aí eu falando isso aí. Mas beleza. Não, nunca ocupei um cargo de julgador, infelizmente. Né? Já tinha ocupado meu terno da Colombo, que eu não tinha dinheiro, para ir lá para Fortaleza. Era R$ 700 a mais para julgar os recursos. O diretor não quis me colocar. Fui derrubado. Né? Primeiro rastreio que eu levei. Então, quinta questão, vamos lá. Quadrix. Quadrix é aquela prima feia do CESP, né, pessoal? Essa aqui quer imitar. Se não tem, vamos para ela. O Brasil adota o modelo inglês, jurisdição una, de modo que todas as disputas judicializadas são submetidas ao poder o quê? Judiciário. Inclusive quem? Envolvendo ou não quem? A administração pública. Perfeito. Jurisdição o quê? Una. Sistema inglês. Qual é o contrário? Sistema francês chamado contencioso administrativo. Aí no Brasil não é, né? Óbvio. Sexta questão. Tem a ver com o que a gente vai falar agora, né? Por isso que, pessoal, ó, se tem uma regra, assim, eu falei para vocês aqui de questões que eu acho que podem cair, que são tradicionais. A primeira é falar que é a questão de Maria. Maria é estrangeira e está onde? No Brasil. Maria possui e não possui direitos. Já vimos isso, né, pessoal? Possui direitos fundamentais, mas não todos. Não possui direitos políticos. Questão típica de cair. E outra questão que eu acho que vai cair é essa aqui. Peguei só 3 ou 4. Mas é o que acontece, pessoal. Isso aqui é segurança jurídica. Não tem um inciso da Constituição que retrate mais segurança jurídica que isso. O que é isso, pessoal? É surgindo uma nova lei. Essa nova lei não que prejudicará direito adquirido. O ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então vai cair isso para vocês demais. Seja um nível mais alto, menos alto, né? O menor, né? Mais tranquilo. Ou até mesmo o decoreba. Ora, resta entender, pessoal, o que é que vai cair para nós? José preencheu os requisitos para ter um direito previdenciário. Preencheu os requisitos. Por exemplo, você está trabalhando aqui, se eu trabalhei por X anos, Falcão pelas contas, está bem perto de se aposentar já, por aqui que pareça. Falcão tem alguns anos aí. Aí Falcão não quer se aposentar. Nesse caso ele vai querer porque ele vai pegar mais 100 horas no Estado. Ele vai se aposentar da polícia, pegar mais 100 horas, mais uns 4, 5 mil na conta, né? Beleza. E aí, vamos supor que Falcão não queira se aposentar. Ele preencheu os requisitos e não se aposentou. Vem uma nova lei e aumenta mais 15 anos de serviço. A pergunta, essa lei nova que mudou as regras previdenciárias, se aplica ou não a Falcão? Não se aplica. Por quê? Porque tem o direito o quê? Adquirido. Direito adquirido é quando você faz o quê? Preenche os requisitos. Independe de quê? De requerimento. Professor, eu sou casado com uma juíza. A juíza faleceu. Eu passei 3 anos de luto. Eu tenho 28 anos. Passei 3 anos de luto. Só na teoria, né? E a aposentadoria está lá, 30 e poucos. A pensão está lá. Professor, eu não queria, eu falei que não quero, minha vida acabou. Aí depois de 3 anos, peraí. Não, eu vou lá, eu acho que eu tenho direito. Mudou as regras, não pode ser pensionista, a não ser que você tenha 50 anos de idade. Essa regra se aplica a você? Não. Ah, mas você não requereu. O direito adquirido surgiu quando quem morreu? A sua mulher. Meu Deus, que coisa triste. Quando você morrer também, sua mulher vai ficar triste, mas depois vai falar, pelo menos. E às vezes o consignado se esgota, né? Acaba, né?
vem com aquele negócio, né? A mulher recebe o direito líquido mesmo. Aqueles consignados que você pegava. Acabou, a mulher recebe. Né? A pessoa não quer não, ela não quer agora na sua frente, mas depois se mandar para ela, você morto, vai fazer o quê? Eu quero. Óbvio. Né? Então, pessoal, independe de requerimento. Ou seja, basta preencher o quê? Os requisitos. Ah, jurídico perfeito. É quando ele falar o quê? Em contrato. Vocês lembram de Bolsonaro? Bolsonaro brigou com a Globo, né? Brigou com muita gente, né? Inclusive com a Globo. E aí o que Bolsonaro fez? Fez uma MP que mudou regras de transmissão, cara, para o mandante. Né? O mandante do jogo é o que não precisa mais ter contrato com os dois, basta ter contrato com o mandante. Aí ele fez uma MP, e a MP tem força de quê? De lei. Aí todo mundo, eita, lascou a Globo. Não lascou a Globo. Por quê? Porque a Globo, e essa MP foi transformada em lei hoje, né? Está funcionando, mas os contratos celebrados na vigência da lei são o quê? São válidos perfeitos. É um ato jurídico o quê? Perfeito. Logo, nenhuma lei pode modificar. É o quê? Segurança jurídica. Então, professor, eu casei novo. Felipe, né? Felipe tem quantos anos? Felipe tem 30 anos, né, Felipe? Tem 30 anos, Felipe? 30 anos? Tem não. Ele vai começar a envelhecer agora. Já começou. Não, os 8 primeiros dias, meu amigo. Você vai falar, meu Deus do céu, que diabo. Por que é que eu não casei antes? Né? Até um ano. Até o primeiro filho. Quando o primeiro filho nasce, já há uma mudança na mulher. Já o cabelo fica diferente, o olhar começa a criar um demônio. Mas vamos lá. Eu casei com menos de 30 anos. Beleza. Vem uma nova lei e fala, ó, para casar, que era o correto, só com 38 anos. Aí você fala, rapaz, meu casamento é o quê? Nulo. Porque a lei falou agora. Na época, era um ato jurídico o quê? Perfeito. Não pode. A regra seria nesse caso não, né? E a coisa, mas é você, mas a mulher talvez não queira se beneficiar, né? Então, coisa julgada seria o quê? Decisão o quê? Judicial, que não cabe recurso. Só que aqui nós temos o quê, pessoal? Uma exceção. Lei penal, mesmo com o trânsito em julgado, pode retroagir. Né? Pode retroagir. A regra é que não pode retroagir, mas com exceção. Pode, se for o quê? Beneficiar o réu. Como é que beneficia? Excluindo o crime, né? Abolício criminis ou melhorando, né? A pena, né? Reformatio in melius, tá bom? Artigo 2º, caput e parágrafo único, né? Artigo 2º, que a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal? Na próxima aula eu vou falar sobre princípios constitucionais penais e vou entrar no direito penal nessa parte de princípios da lei penal, tá bom? Vamos lá. Antes sai o concurso. Quando sair o concurso, a gente vai estar, se Deus quiser, bem avançado em direito penal constitucional. Show? Então, pessoal, é isso. Questõezinhas aí, ó. Vamos lá. Carlos assinou um contrato. Quando ele falou contrato, você fala, eita, é o quê? Um ato jurídico? Perfeito. De prestação de serviço com Pedro. Durante a execução desse contrato, foi editada uma lei que, ao dispor sobre a forma de prestação de serviço, contrariava uma de suas cláusulas, terminando por beneficiar Pedro e prejudicar Carlos. É correto afirmar que essa nova lei... Pessoal, isso aqui acontece muito, viu? A nova lei da locação de inquilinato, houve uma mudança na lei, né, pessoal? Quem estava com esse contrato em curso, não foi o quê? Modificado. Tá? Eu confesso que eu não sei essa parte, né? Como é que eu faço para despejar, tal, não lembro mais como era, né? Mas essa lei foi modificada. E quando é modificada, ela não vai entrar em vigor nos atos de locação que já houve. Porque é um ato jurídico perfeito. É nos próximos, tá bom? Letra A, incidirá sobre o contrato em curso, o que decorre do princípio da legalidade. Não incidirá sobre o contrato em curso. Letra B, porque a lei não prejudicar o ato jurídico perfeito. Gabarito. Se é contrato, é um ato jurídico perfeito. Sétima questão. Tudo no mesmo sentido. Aqui foi TJCE, viu? TJCE. Foi a FGV, né? TJCE. Eita, concurso bom, viu? Muita gente passou nesse concurso da Polícia Civil e saiu. Saiu para ser técnico do Poder Judiciário, tá bom? Ganha bem, pessoal, TJ. Ganha bem, muito bem, né?
Acho que de inicial não. Inicial não. Inicial vai ganhar a mesma coisa da Polícia Civil. É porque a promoção é grande. Kleber ligou pra mim hoje, aqui, mandou um recado, aqui. Como é que tá aí as melhorias da Polícia Civil aí? Como é que tá? Eu digo, tu nem entrou, tu já tá querendo salário, macho. Tem um bizu aí que vai pra aí mudou a tabela de um bizu já, digo, já tá querendo saber. Eu digo, minha nossa. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O que é isso? A mulher tá grávida. O caba nem nasceu, o caba já tá aperreado. Meu Deus do céu. É. Eu digo, calma, cara, calma. Não, é só pra saber que tem que melhorar o salário, né? Agora é oficial, é 2 carguinhos, então já tá brigando, bicho, nem entrou. Mas é assim mesmo, é do servidor público mesmo. João, servidor público, preencheu todos os requisitos exigidos para o recebimento de determinado benefício pecuniário, mas decidiu que não iria requerer, somente na semana seguinte. Ocorre que no dia anterior a que ele queria apresentaria o requerimento, né, direito de petição, foi editada uma lei XX que extinguiu o benefício. À luz da Constituição, essa edição dessa lei XX, pessoal. A lei vai valer? A lei vale, mas não vai se aplicar a quem? A lei. A ele por quê? Direito o quê? Adquirido. Letra A, impede que João receba o benefício? Não impede. Não impede que João receba o benefício, pois a lei não pode prejudicar a coisa julgada. Não, pessoal. Coisa julgada é o quê? Decisão judicial que não cabe mais recurso. Letra C. Não impede que João receba o benefício, pois a lei não pode prejudicar o direito. Letra C é o gabarito. Tranquilo aí, pessoal? Muito típico de concurso FGV, viu? Se repete demais. Próxima questão, foi PC Rio de Janeiro. Bem bonzinha lá, né? Pra você trabalhar no Rio de Janeiro. Tem um colega nosso que foi para Maracanã trabalhar, já voltou cheio de leriado. Eu trabalho com ele, minha Nossa Senhora. Ei, negão, lá é bom demais. Lá eu digo, olha, não quer nem conversa, o que é que sei lá. Aqui é direitinho, aqui trabalha direitinho. Eunice, servidora pública estadual, preencheu os requisitos para a fruição de determinado benefício assegurado pelo regime jurídico do único servidores. Ocorre que, no dia anterior àquele que queria requerê-lo, a lei foi alterada e o benefício suprimido. Apesar disso, um amigo lhe informou corretamente que o seu direito ao benefício não seria afetado pela nova lei. Benefício, ele já tem os requisitos. E já colocou aqui que não seria, já deu a resposta, sem metade da resposta, né? Que não poderia ser prejudicado o seu direito. Por quê, pessoal? Qual é o direito constitucional? Letra A, coisa julgada? Não. Letra B, direito adquirido? Letra B, direito adquirido. É isso. Show? Pessoal, bem ligeirinho aqui, ó. Aqui o bicho pode pegar. Vamos aprofundar aqui para resolver questões. Júri popular. Isso aqui nós já está no seu material. Júri popular. Pessoal, é só saber as regrinhas, tá? Caiu no concurso da Polícia Civil do concurso passado, não esse. Sempre vem caindo. Se é júri popular, vamos saber aqui, ó. Crimes o quê, pessoal? Que vai ser julgado lá? Crimes dolosos contra a vida, né? Dolosos contra a vida, tá? Contra a vida, não é contra a pessoa, tá? Então, se você viu lá lesões e tudo mais, não. Ah, professor, foi um crime doloso. Você já viu com um delegado? Já vi, né? Dolo, eu vou achar todas as aulas dele e vou colocar. Inclusive, pessoal, vou pedir a permissão a ele para acrescentar algumas coisas. Eu vi uma aula dele sobre dolo e culpa e eu vi questões que adoram cobrar aquele crime de dolo geral, aberratio causae ou erro sucessivo. Lembra disso? Dolo geral, quando a pessoa acha que matou ela e morre de outro. Cara, a UGV adora cobrar isso. E eu vi assim, por alto, que ele não falou um pouco. Então eu vou colocar no material de vocês questões, tá? Para a gente ver. Dolo geral, aberratio causae ou erro sucessivo. Nossa, eu respondi tanta questão sobre isso, de FGV. Eu sou, aberratio causae, né? Eu sou nexo causal também. De erro, né? Erro de tipo, né? Aí falar, né? Show. Cai demais, cara. Próxima aula, né? Top. Eu não vai esquecendo nada. Agora eu vou colocando material. Quem fez aqui o simulado percebeu que até o que ele falou em sala de aula, os exemplos, eu coloquei no simulado. A mulher que deixa uma pinça lá, tal, que seria um crime culposo, né? Não por imperícia, mas por negligência. Tudo isso que está caindo em concurso da FGV, tá? Procurei lá. Se tiver algum erro, pessoal, me desculpe, né? Ontem tinha um erro lá, é porque eu faço correr demais, pessoal. Eu fico doido. E aí não está atualizado. Tem um pouquinho. Ah, mas aqui tá errado. Shit, calma, meu filho. Que queixo da peste é essa, né? Calma, eu vou organizar, vou atualizar, né?
Pelo amor de Deus, me ajudem também, viu? Mona Lisa me ajuda, me manda as coisas. Oi? É, show. Tá? Pessoal, tentados e consumados ou só consumados? Vai a júri. Tentados e consumados. O cara meteu bala no outro lá, né? Olha, a tentativa acontece direto aqui no Juazeiro, né? Tem um cara que baterou, o cara caiu no chão, igual um gato. E o cara pá, 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 e o cara subiu, assim um gato. Todo baleado, foi para o hospital e não morreu. O cara que atirou, vai a júri? Vai. Pessoal, pelo amor de Deus, caiu em FG, ou caiu em CESP, né? Lá na Polícia Militar de Alagoas, tá? Tentados barra consumados. Plenitude de defesa, o que significa isso, hein, pessoal? Isso aqui ainda é muito cobrado em prova, tá? Eu sempre dou o mesmo exemplo, que eu era, esses filmes que eu assisti quando eu era pequeno, minha tia era espírita, ela é espírita ainda, e ela adorava ver filme, aí eu assisti o filme de Chico Xavier, na época que foi lançado, eu assisti, né? E lá no filme Chico Xavier, eu vi lá que no julgamento, isso é baseado em fatos reais, né? Houve uma carta psicografada pela defesa. E eu falei, rapaz, esse filme é mentiroso, já de filme é mentiroso da peste, como é que vai ler uma carta e o júri vai aceitar? Pessoal, a defesa é o quê? Plena. A acusação não é. O que significa defesa plena ou plenitude de defesa? Não existe limite para a defesa. Pode argumentar tudo, inclusive recebeu um espírito de uma pomba gira e aí ele ficou surtado e matou. Pode, perfeitamente. Aí eu vi, inclusive, eu fiquei com isso na cabeça. Boate Kiss, 2021, 2022, o julgamento. Tá aí no seu material. Eu sempre deixo essa fotozinha, né? A advogada usou mais uma vez o quê? Uma carta psicografada de um dos mortos lá, 242 mortos da Boate Kiss, né? Foi o maior julgamento do júri, né? Pelo dolo eventual, né? Do eventual dos participantes, né? Os 3 ou 4, não lembro. E ela usou uma carta. Pode. Teve, né? Falando. Não, tem um bocado de coisa. Não, eu tenho medo dessas coisas, não falo não. Eu me arrepiei todinho aqui, olha. Se eu tenho medo de espírito, morro de medo. E se eu não andar armado, eu vou dar um tiro numa alma, eu morro de medo, né? A escrivã lá do Crato falou, olha, eu fui num negócio e descobri que tem um corpo, não sei o que, eu digo, olha, o que é que você quer? É porque ele veio, visitou e disse que o corpo dele estava no... Eu digo, homem, pelo amor de Deus, homem, me deixe fora disso. Eu me arrepiei todinho, vai pra lá, morro de medo. Deixa, aí trabalha no ML. Eu não fico no ML nem a pau. Vou botar para trabalhar de noite lá. Não, vou não. Sou medroso. Eu trabalho na delegacia, morrendo de medo de espírito. Aí eu fui trabalhar, caiu o quê? Dia 2 de novembro. É 2 de novembro, dia 1º, que é dia de finado. Quando eu cheguei, cheio de vela na frente da delegacia, eu digo, meu Deus, só eu sozinho, meu Deus do céu. Aí o que eu faço? Vou jantar, tomo 2 copos de cana. Digo, não, eu faço é desmaiar. Pode vir espírito, pode vir, eu tô desmaiado. 2 copos de cana, meu filho, na janta. Né? Pessoal, mas cuidado com essa plenitude de defesa, tá? O que é que falou o STF? O STF disse que hoje não pode mais o quê, pessoal? É vedado a tese de legítima defesa da honra. Tem uma escala, pessoal, para cuidar do prédio, né? Lá na nossa sala é uma fazenda mesmo. Falcão que deu o nome fazendia. Todos os policiais delegados agora falam fazendia. Aí Falcão faz a filmagem de madrugada andando na fazendia com a lanterna. Não tem o que fazer não. Eu digo, meu nego, eu vou me tranco na porta, me tranco todinho. Digo, se tiver um espírito aqui, alguma coisa, tiver alguém batendo, que eu ver que é gente, meu amigo, a gente, eu acho que bala resolve. Agora espírito não. Não, se eu ver, né? Lá no depósito é que eu não pego. Mas depósito de vez em quando tem gente pulando. Não, tem gente pulando. Aí a bala comendo. Aí eu não pego não. É vedado o teste de legítima defesa da honra. Não pode, não. O que é isso? Tem um cara chegava em casa e a mulher estava com outro.
Aí o que o cara fazia, sabe? Metia bala na mulher. Aí alegava o quê? Não, agir em legítima defesa da honra. Olha só, o que é legítima defesa? É tudo aquele que faz o quê? Que repele injusta, atual ou ele não está sendo agredido, né? O que é que justificava, pessoal? Um caso, um privilégio. Estava sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação. Aí sim. Mas por que ele alegava isso? Porque dava certo. A maioria dos pessoais que são jurados, meu sogro é jurado. Meu sogro é jurado. Participou de vários juros. Ele não quer participar. Pronto, é você mesmo que precisa. O pessoal que é mais assim sério, né? E aí, meu sogro, se fosse meu sogro, ele ia aceitar, tenho certeza. Entendeu? Então, o que falou o STF? De jeito nenhum. Não pode mais utilizar essa tese de legítima defesa da honra, tá? É inconstitucional. Fez o quê? Restringiu a plenitude de defesa. Então você pode argumentar tudo. Ah, o cara matou porque ele recebeu uma pomba-gira, porque ele recebeu, porque tudo. Não, ele matou para lavar a honra, porque ele levou um chifre tal. Isso é inconstitucional, não pode mais ser levado. Beleza? Fica atento, eu coloquei em verdinho aí. Sigilo das votações. Cuidado, ó, acho que tem muita novela que tem lá, né? Por unanimidade ele foi julgado. Pessoal, se é sigilo, não pode falar que é unanimidade. São quantos jurados hoje, hein? 7 jurados, né? Vai limitando, tal, chegou 7. 4 votaram a favor, não abre, vou da condenação, não estou falando. Não abre o quê? Os 3. Então, se você lá, bota lá no miséria e bota lá ativar a notificação, toda vida que o júri, tem júri aqui no Juazeiro, e o cara é condenado, o miséria dá a notícia. A gente fica sabendo, né? Aquele cara que a gente investigou, tal, deu certo. Aquele cara que a gente investigou, tal, deu errado. Porque a gente não acompanha, né? Demora, a verdade é essa, demora. Então, tá lá. Aí tá lá. Teve um caso aqui, foi muito rápido, que um guarda municipal matou um mototaxista, né? Descarregou a arma nele. Cara, aí ele não vai colocar por unanimidade. Ele colocou o quê? Por 4 votos, o júri decidiu. Pegou uma ruma de ano lá, guarda municipal, né? Uma briga de trânsito, carregou a arma num taxista. Então, pessoal, é sigilo das votações. Cuidado nas questões do simulado de domingo, viu? O bizuzinho aqui, viu? Olha bem, que é decoreba mesmo. Eu vou colocar uma questãozinha de guarda municipal que eu vi lá, eu coloquei aqui nas turmas aqui, a galera toda a vida erra. Leia direitinho, tá? Tá lá no simulado de vocês. Soberania dos vereditos. O que é isso aqui, hein? Pouca gente sabe o que é isso. O que é isso, hein? Que não cabe recurso, é? Não. O que significa isso? O recurso é o quê? O recurso é o TJ. Limitado. O que é isso? O tribunal não pode fazer o quê, pessoal? Ir contra os veredictos. O que aconteceu na Boate Kiss? Na Boate Kiss, primeira coisa, o cara foi direto para cadeia. Lembram disso? Professor, peraí, o senhor já ensinou na Constituição que ninguém será considerado culpado, a não ser o quê? Por sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Só que veio o pacote anticrime e falou o seguinte: se o cara pegar mais de 15 anos, vai para onde? De imediato, para a cadeia. Se o cara pegar mais de 15 anos, no júri, sobre os vereditos, pegou mais de 15 anos, filho, o juiz faz o quê? Já lavra um auto de prisão em quê? Prisão preventiva. O cara vai para a cadeia. Isso veio com o pacote anticrime. Eu até coloquei aqui para vocês. Bota aí no seu material aí uma setinha que eu não coloquei. Coloquei nas aulas que a gente vai ver lá na frente. Artigo 242 do CPP. Deixa eu ler para vocês aqui, pessoal. Ó. 242 do CPP. Bota aí, ó. 242, a linha E. Bota aí. Dá uma lidazinha em casa, ó. Como é que vê com o pacote anticrime, né? A Lei 13.964, né? 2019. Mudou isso? Mudou. Se o cara for no júri popular e pegar mais de 15 anos, o que acontece? Ó? Vamos ler. Ó. Mandará o juiz, ó, o acusado, recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, porque o cara pode estar preso, né? Ainda. Se presentes os requisitos da prisão preventiva. Ou, no caso de condenação, uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo de conhecimento de recurso que vier a ser imposto. Então, ó, mesmo sem haver o trânsito em julgado,
no júri popular, o cara pegou mais de 15 anos, sai pra cadeia já. Tá bom? Tá preso? Vai continuar. Mas não, a pessoa cabe recurso. No júri, não tem isso. Foi levado ao STF, o STF falou o quê? Que é constitucional. Professor, do ponto de vista da Constituição, isso é constitucional? Não. Por quê? Ninguém será culpado, a não ser o quê? Pelo trânsito em julgado. Se cabe recurso, eu posso recorrer o quê? Em liberdade. A não ser que caba prisão preventiva, que não é o caso. Então, só pela pena, mais de 15 anos. Professor, por que é isso, hein? Soberania dos vereditos. Professor, eu recorri para o TJ. O que faz o TJ? Segunda instância. Não pode. O cara que foi acusado. Não pode fazer o que? O TJ. Ei, é inocente. Jamais. O que ele faz então? Se ele vê que houve irregularidade, como houve na Boate Kiss, designa novo júri e anula o júri passado. Isso é o que? Soberania dos vereditos. Não pode o tribunal reformar? Não, de jeito nenhum. Então o que é que houve na Boate Kiss? Foram condenados, errado a prisão. O TJ, Rio Grande do Sul, anulou o júri. Fez o que os caras? Liberados. Aí subiu pro STF. Foi ao STF isso aí, foi até o STF. O STF falou o quê? Não, o júri foi o quê? Constitucional. Prende os caras de novo. Aí desce, vai outro recurso do TJ, que vai ser agora, acho que esse mês, da Boate Kiss. Tá? É um cabaré da porra. Então, claro, repercussão, né? Muita repercussão. Então é isso, pessoal. Se houve... Professor, mas eu vi um caso, o cara pegou 10 anos e recorreu e diminuiu a pena. Pode ou não pode? Pode. Por quê? Porque o tribunal ele não pode reformar o quê? Os vereditos. Não pode. Houve irregularidade. Designa novo júri. Mas ele pode mexer o quê? Na dosimetria. Quem é que faz dosimetria? É os jurados, né? Não, é quem? O juiz. Então ele pode mexer o quê? No juiz. Se o recurso for somente da defesa, não pode fazer o que? O tribunal? Agravar. Sabiam disso, né? Se o recurso for só da defesa, não pode o tribunal agravar a pena. Vai fazer o quê? Se for fazer alguma coisa, diminuir. Foi minha tese lá da prova da OAB na época. O recurso foi excluído da defesa, não pode o tribunal. Eu fiz uma apelação em júri popular na peça da OAB na época. Tá bom? Então é isso, pessoal, as regrazinhas. Questões, bora lá. Bora. Tô em qual? 9. TJ. Eita, tribunal. FGV faz tribunal, viu, meu amigo? Um grupo de pessoas foi preso em território brasileiro acusado da prática de atos de território conforme tipificações estabelecidas em lei penal. Em razão da gravidade das condutas e da existência de grande pressão sobre o juiz que julgaria o caso, tanto na opinião pública como do grupo terrorista do qual pertenciam as pessoas presas, iniciou-se um debate no âmbito do Congresso Nacional, com argumentos contrários e favoráveis, visando a criação de um tribunal com competência específica para julgar os referidos agentes. Eu criar um tribunal após os fatos viola qual princípio? Do juízo o quê? Natural. Seria o quê? Criação de um tribunal de exceção. Tem que ler isso e vislumbrar. Casos práticos vocês vão pegar e tem que lembrar disso. Maria, deputada federal, ao analisar a Constituição da República, conclui corretamente que é prevista na própria ordem constitucional a criação do tribunal, do referido tribunal. Não pode, pessoal. Os tribunais já existem, os juízes já são togados. Já existem regras de competência. Letra B. É permitida a criação do referido tribunal, o que pressupõe a edição de lei complementar. De jeito nenhum. Letra C. É facultada a criação do referido tribunal. Não. Letra D. Vedada a criação do referido tribunal, já que ele teria a natureza de impede o quê? Tribunal de natureza de tribunal de exceção. É o gabarito. Eu criar um tribunal para julgar fatos que ocorreram, não pode. Bota aí. Viola o princípio do juiz natural. Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa que está caindo muito em concurso, que tem a ver, inclusive, com essa PEC que está sendo feita agora, né? O que é isso, pessoal? A PEC dá isso mesmo. Da blindagem, é o nome da PEC tá chamando? Da blindagem, né? Bandidagem, essas coisas, né?
Tudo que nós vimos aqui, pessoal, vamos voltar atrás, né? Como é que caí em concurso? Que para processar o deputado tem que ter prévia autorização da casa. É prévia autorização, é, pessoal? Tem que fazer o que? O STF dá ciência. E a casa, se quiser, suspende, né? Se essa PEC passar, volta o que era antes. Pedir uma autorização à casa para processar. Aí. E a votação era, antigamente, pessoal, a votação para liberar o cara era sigilosa. Você não pegava essa época, viu? Aí liberava os cabelos ligeirinho. Tem até uma cena de uma deputada dançando na cadeira em cima assim, quando o cara foi liberado. Foi a maior repercussão, por isso que mudou a Constituição. O voto é o que agora? Aberto. Aí estão querendo mudar para fechado também. Pessoal, vem bem, ó. Regra. Quem traz? A Constituição Federal. Crime doloso contra a vida, quem vai ser, pessoal? Júri popular. Tem exceção? Tem. O cara matou outro e não vai a júri. Qual é a exceção, pessoal? Que o cara mata outro e não vai a júri. Não, o cara cometeu crime doloso contra a vida e não vai a júri. Tem casos que o cara comete um crime doloso contra a vida e não vai a júri? Tem. Vários. Não, aí é crime contra o patrimônio. Não, isso aí mata, não é crime, né? Isso dá alteridade. A pessoa mesmo não morreu, não. Tentativa de homicídio contra si mesmo. Não existe. Qual é a pena? Pena de morte? Não existe. Qual é o crime que o cara mata outro e não vai a júri, pessoal? Se o cara tiver o quê? Prerrogativa de foro. É isso, pessoal. Que merda, hein? Eu achei que ia estar falando uma coisa. Eu achei que ia ser uma coisa mais. É essa porra aí. Ah, se lascar. Se o cabo tiver prerrogativa de foro. Se o cara tiver prerrogativa de foro, quem vai julgar ele, pessoal? Não é um tribunal. Não é o júri popular. É quem? Um tribunal específico. O juiz matou um cara. Não vai a júri. O presidente matou um cara. Não vai a júri. O governador matou um cara. Não vai a júri. Quem é que julga o governador? Quem é que julga? STJ. Se for presidente, é quem? STF. Se for prefeito, quem é? TJ. Vereador não possui. Vereador não possui. Então, pessoal, a exceção é o que? Se houver o que? Prerrogativa de foro. Pela Constituição Federal de quê? De 88. Então, meu amigo, delegado tem prerrogativa de foro? Delegado? Tem não. Pessoal, o IP tem? Se delegar não tem, imagine nós. O que estava acontecendo, pessoal? Rapaz, isso aqui tá foda, né? Tá bom, né? Vamos fazer o seguinte. Vem uma Constituição estadual. Pode? E se for uma lei, seja qual for, pode? Não pode excluir da competência do júri popular. Então, o que é que estava vindo? As constituições estaduais. Os vereadores possuem prerrogativa de foro. Se a Constituição não falou que possui, meu filho, quem criou a regra do júri? A Constituição. Quem excepcionou? A Constituição. Por que eu falei dessa PEC de ontem? Porque essa PEC de ontem vai aumentar essa prerrogativa de foro. Quem for presidente de partido vai ter o quê? Prerrogativa de foro pro STF. E aí, vai a júri popular? Não. Porque quem trouxe? A PEC é o quê? Da própria o quê? Constituição Federal. Então ela pode criar do júri popular. Tá? Então, quando ela cria a regra, somente ela tira a regra, excepciona. Então, o que está acontecendo aí? Olha o seu material aí, ó. Súmula vinculante 45. Vamos lá, para terminar. Na última parte, ó. Súmula, verdinho. A súmula vinculante está em vermelho. Ficou um vermelho meio borrado aí, mas tá bom. Pessoal, tá achando que o material tá meio assim, tal. Dá uma circulada nos outros cursos, depois tu volta para tu ver o que é de madeira. Do inferno é que se vê o quê? Vê o quê? Paraíso, que pão, mano. Quem disse isso, hein? Do inferno
Zezé de Camargo, né? É do inferno que se vê o paraíso. Só quem já leu o chifre já escutou essa música. Vamos lá. A competência constitucional do tribunal do júri prevalece. Tá aqui comigo, aqui, ó. No júri aqui, ó, verdinho aqui, ó. Súmula, mais uma, viu, pessoal? Mais uma. Já vimos várias. Já viu qual, pessoal? Quais súmulas? A da algema, lembra? Já vimos da algema? Qual é a da algema? 11, lá no começo dele da humanidade, vimos. Já vai outra. A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido o quê? Exclusivamente por Constituição o quê? Estadual. A Constituição estadual, meu filho, não pode retirar a competência do tribunal do júri. Tá bom? Não pode. Então, o vereador, se não tem na Constituição Federal, se matar alguém, crime doloso contra a vida, vai a quem? Vai a júri popular. Então, vereador, delegado, todos os outros que não possuem prerrogativa de foro. Quem é que não possui? Aí é todos a regra. Quem é que possui? Pouquíssimos. Possui prerrogativa de foro. Está se falando, foro privilegiado. Quando for fazer uma redação, pessoal, não bota foro privilegiado. Bota prerrogativa de foro. Porque no Brasil, em regra, não pode haver o quê? Privilégio. Privilégio é para a pessoa. Prerrogativa é pela função. Tá bom? Cuidado. Mas se fala for privilegiado direto, né? Mas evita usar esse termo, né? Se o cara for mais jurista, viu, pode achar ruim. Vamos lá, questões. Mais umas duas aí. Pessoal, segura as questões. Deixa eu dar o último tema aqui, eu acabo a aula, vocês fazem em casa. Na próxima aula a gente termina aqui, viu? Próxima aula eu trago esse material que eu quero fazer questões aqui com vocês. Só para terminar aqui, ó, 10 minutinhos eu termino. Prometo. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Posta a questão no grupo. Pra gente debater, eu acho que é bom. Pessoal, ó, tem uma coisa que eu chamo mandados. Anota isso, você nunca esquecer. Mandados. Não é mandatos, é mandados de criminalização. O que é isso, hein, pessoal? A Constituição não vai criar crimes, mas ela manda pegar pesado com alguns crimes. Quais são os crimes? Se você aprender isso aqui, só uma vez que eu vou falar para vocês, tá? Eu já aviso aqui 500 vezes. Aguenta um pouquinho, só a paciência. Não dói não, vamos lá. 3T e H. E o Rá. Se você nunca foi meu aluno, você vai aprender isso, não é assim mais não. Quais são esses crimes aqui, hein? 3T e H e o ração. Tráfico, já levantou, não aguento mais. Tráfico de quê? De pessoas, é? Tráfico, tortura, terrorismo. R de quê? Racismo. E a ação de quê? A ação de grupos armados. Eu coloquei várias questões novas, viu, pessoal? Várias questões novas para vocês responderem em casa, tá? Tem alguns mais antigos aí. De FGV, inclusive. Pessoal, eu vou falar o quê? Se esses crimes, ele mandou punir de forma mais severa. A Constituição, se esses crimes aqui, viu? Tudo é o quê? Inafiançável. O que é fiança, hein, pessoal? O que é fiança? É um pagamento. Você paga para sair, né? Eu vou pagar para o delegado e eu estou livre, né? O que é fiança, pessoal? São inafiançáveis. O que é fiança? Para que serve a fiança? E opa, tá saindo aqui, ó. Fiança é o que, pessoal? Fiança é o que, fiança? É uma garantia que você não vai o quê? Fugir. Fiança, você paga uma fiança, né? Um valor lá, aí você paga para sua liberdade. Então só cabe fiança quando houver o quê? Prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Crime afiançável? Beleza, você pede fiança a quem? Ao delegado. Pessoal, a pena ultrapassou 4 anos. Eu não posso mais pedir o delegado, eu peço a quem, se for o caso? Ao juiz. Na audiência de onde?
custódia. Tá bom? Mas se não, esses casos aqui, pessoal, não vai pedir fiança, porque é o quê? Inafiançável. Então a fiança é para você pagar para você. Pessoal, eu peguei o dinheiro, eu paguei e fugi. Tchau, o dinheiro. Perdeu o dinheiro. Chama quebra da fiança. Pessoal, eu fui inocentado. Faz o que com o dinheiro? Devolve. Devolve o dinheiro. Tá? Então faz o que o delegado? Não é o delegado, é o estagiário, né? O depósito tem juízo. O dinheiro, tá? A delegacia vai lá e faz o depósito, tá bom? Então, pois não. Tem uns valores lá no Código de Processo Penal, mas é de acordo com o que você pode. Eu já disse esse exemplo. Teve um cara lá que a gente prendeu, estava com um juiz, que hoje é delegado. Doutor Marco José, hoje é juiz lá no Pernambuco. E ele falou, lá, rapaz, você ganha quanto? O cara lá, o cara arrogante, só falou, não sei quanto eu ganho, mas eu ganho mais que você. Aí ele que disse que ganha mais que um delegado de polícia de última classe da carreira, tal. Aí quando ele foi botar a fiança foi mais de 20 mil reais. Aí acabou, como é que pode dar absurdo? Você não ganha mais que eu? E eu, a rocha, doutor. Tu conhece ele, né? Rapaz, eu levantei ele uma vez para ir pegar, foi descer buscar pressão. Eu falei, ei, policial, me ajuda aqui. Ele encostou. Aí eu peguei, levantei o delegado. Aí ele olhou lá em cima do guarda-roupa. Quando ele foi descer, ele foi colocar o pé. Aí ele colocou o pé antes de eu descer ele completamente. O pé dele passou por minhas pernas. Larguei, me caiu um delegado no chão. Digo, matei o delegado. Aí eu pronto, aí eu peguei o delegado. Doutor, o senhor tá bem? Eu tô bem. Mas como é que você me derruba? Eu digo, não, doutor, o senhor caiu sozinho. O senhor botou, homem, pelo amor de Deus, me quebrei todinho. É o delegado da homicídio na época, não era da homicídio não. Vamos lá. Tráfico, tortura, terrorismo e hediondos. Todos aqui são o quê, pessoal? Todos, ó, em azulzinho aqui, ó. Todos são o quê? Inafiançáveis. Mas o 3TIH, como é que decora? 3TIH não tem graça. 3T é o quê? Insuscetível. De graça. Anistia. Na Constituição só vai ter graça e anistia. Mas pelo, você já viu a lei, né? 8.072. E o quê? E indulto. Está no seu material aqui o que é cada um. Graça e indulto são perdão de quem? Do presidente. Extinção de quem, pessoal? Da punibilidade. Assim como a anistia. Tá na moda, né? Anistia. Agora está falando anistia. É através de quê, pessoal? De lei. Anistia através de lei, tá? Então posso, se não for o quê? Tráfico, tortura, terrorismo ou crimes o quê? Hediondos. Se esses atos de 8 de janeiro não estão incluídos teoricamente como esses, então pode haver o quê, pessoal? A anistia, por lei. Exclui o quê? A punibilidade. Vocês vão ver isso, né? Com o André. Né? Eu acho que o doutor Bruno, né? Com o André, no final aqui. E o ração é o quê? Racismo e a ação dos armados. Ele é o quê, pessoal? Imprescritível. Ou prescritíveis. Não se prescreve. E é o que? Inafiançável. Então, basicamente é isso. Perceba que não existe esse crime da besta fera. Como eu estou falando, o crime que é inafiançável, imprescritível e insuscetível não existe. Se é 3TIH, ele é o que? Inafiançável, incentivo de graça, anistia e indulto. Se ele é ração, ele é o que? Inafiançável e o que? Imprescritível. Lembra que se for racismo, ele vai além. Vai ser reclusão. E não o que, pessoal? Detenção. Detenção é que o regime inicial vai ser o que em regra? Semi-aberto. No máximo. Não tem regime inicial fechado. Você já viu até a lei de abuso de autoridade. Lá a maioria, detenção. É porque não vai ter regime inicial fechado, tá bom? Até mesmo vocês já viram que na tortura por omissão, né, que é a tortura mais branda, não é isso? É o quê? De 1 a 4 anos, é? Não é a pena, quem lembra? 945597. De 1 a 4 anos. Mas é o quê?
detenção. O resto é tudo reclusão. Se for crime de racismo, vocês vão ver aqui com o Felipe, reclusão. Tá bom? E aí decora, você não erra as questões. Não erra. Todos inafiançáveis, 3TH. Ah, professor, o crime hediondo, por exemplo, os crimes hediondos, são prescritíveis? Sim, são prescritíveis. Professor, o crime de racismo é suscetível de graça? Sim. De anistia? Sim. Cuidado com essas pegadinhas de concurso. Não tem esse crime da besta fera, tá? Foi só uma questão que eu achei bem interessante, a questão até do concurso de Edim, né? Que Edim está esperando ser chamado aí, já vai entrar como sargento, né? A questão só foi essa, aí eu libero vocês, tá bom? Toma um café, alguma coisa bem forte, que daqui a pouco tá vindo. 23, só 23 aí, ó. Tô vendo Edim, Áurea, tô pensando, sabe quem? Fernando, lembra de Fernando? Tá feliz, né? Tá no crowd já? Fernando passou no concurso, ó, e demorou, não foi? Chamar, mas quando chamou, já... Ele recebeu retroativo alguma coisa? Não, né? Pode ter... Já a pessoa é dito, já entrar como sargento? Foi, 12 anos. Não é teu caso não, Edinho. Não, Maria, vai ser chamado antes. Quando for chamado, pô, vai ser igual ao meu colega que é policial civil do Piauí. Meus alunos das antigas aí, meu aluno. Gente boa demais. Ele estava traumatizado também, né? Bateu na trave muito tempo ele. 23, vamos lá. Sobre o artigo 5º da CEF, que é a correta. A página 6, então, vamos lá. 5 para 6. Tá com gabarito aí o material? É porque ele imprimiu do PDF, que eu mandei para ele em Word, não tinha gabarito não. Mas enfim, não olha o gabarito. É inerente, né, se responder. A prática do racismo. Aliás, pode ser que esse gabarito esteja errado, viu? Me ajudem aí. Se estiver errado, me avisa, tá? Porque eu fiz muito rápido hoje mesmo. Tô pegando questões e tal. A prática do racismo constitui crime o quê? Inafiançável e imprescritível. Sujeito a pena de detenção nos termos da lei. Qual é o erro aí? Não é detenção, é o quê? Reclusão. B. A ação de grupos armados, lembra? Ó, a ação é o quê? Ração. Contra a ordem constitucional, de direito, constitui crime inafiançável, imprescritível, suscetível de graça ou anistia. Tá o que aí, pessoal? Errado. Ele botou o que aí? Tudo junto, viu, Sabino? Ele botou que é o que? Inafiançável, imprescritível, tá o que? Certo. O ração, quando você vê ração, é só o que? Inafiançável, imprescritível. Qual foi o erro? Botou o que? Insuscetível de graça. Aí não, aí é demais. Ou é imprescritível, sendo o ração, ou é insuscetível, sendo o que? O 3T e H. A lei considerará imprescritível, insuscetível de graça ou anistia os crimes hediondos. Errado. Crime hediondo é o quê? 3T e o quê? H. E como tal ele é o quê? Inafiançável e insuscetível. Não é o quê? Quando você vê a palavra imprescritível, vai ser o quê? O ração. Letra D. A lei considera crimes inafiançáveis e insuscetível de graça e anistia. O tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins. O tráfico de drogas é ou não é? É, porque é o 3T e H. Por que é 3T e não só o H? Porque o 3T não é H. Não é hediondo. É o quê? É equiparado. Como é que eu torno um crime inafiançável hoje? Adicionar um rol dos crimes o quê? Hediondos. Que já foram vários adicionados. Vocês já viram com o nosso querido Felipe, né? Então é isso. Correto, letra D. Muita gente errou, tenho certeza. Edinho não errou, né, Edinho? Esse aqui. A lei considerará crime inafiançável. E, ó, se você vê inafiançável e imprescritível, tem que ser o quê? Ração. Aí botou o quê? Terrorismo. 3T é o quê? Insuscetível. Agora, dá uma lidazinha e tenta responder todas as questões aqui, ó. Essa da FGV é nova, ó. Essa da 20 é boa. A 21, boa. Tá? Faça sozinho em casa, se desafie, tá? Professor, quando eu estou sozinho em casa eu faço outras coisas. Não quero saber, mas faça questões. Tá? É porque eu sou solteiro. Te vira, peão. Cada um com seus problemas, né?
Se a casa também tem o quê? Problema do mesmo jeito. Pessoal, a próxima semana a gente tenta trazer já informática, tá? Vou falar e eu venho com direito penal, a parte de princípios da aplicação da lei penal, tá bom? Com vocês, pedir permissão. Vamos me ver 2 vezes na semana. Criar abuso na minha cara, né? Pessoal de casa, um cheiro, um abraço.